Boa noite. Então, estamos aqui hoje para estar realizando a nossa audiência pública das metas fiscais da Prefeitura de Maracaí, referente ao primeiro quadrimestre de 2026. Passo a palavra ao Evandro, que vai estar nos. Boa noite a todos que assistem a esse evento, audiência pública, que nada mais é a apresentação, números foram executados pelo Poder Executivo neste primeiro quadrimestre. Recentemente estivemos aqui da Câmara Municipal de Maracaí, aqui no plenário, para a apresentação do que foram fechados exercícios de 2020. E como anunciado, né, como divulgado naquela oportunidade, fechamos o exercício, todos os constitucionais e os legais devidamente cumpridos, né? Então, em relação à matéria de execução orçamentária e gestão fiscal, assim como aplicação na educação, no Fundeb, na saúde, pagamento de precatórios, todos foram devidamente atendidos, foram devidamente observados pela Prefeitura e aguardando agora a visita técnica do Tribunal de Contas para a auditoria que se fará ser realizada aí no ano. Mas tranquilos do dever cumprido em relação ao exercício 5. Então, esse primeiro evento de 2016, apresentamos o referente ao primeiro quadrimestre. Essa tarefa, essa obrigação de transparência, né, está disposto lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei, seu artigo 9, parágrafo 4º, que o poder público deve fazer transparecer os seus números de gestão fiscal, patrimonial e execução orçamentária, de forma a divulgar a toda a população do município, para que tenham aí noção de como as contas públicas de Maracaí. Ok? Então, dando início aí ao nosso evento de audiência pública, podemos provar aí que foi devidamente divulgado, né, no site dentro do prazo aí, foi publicado, se eu não me engano, parece que dia 22 de maio, publicação lá no diário da site da prefeitura, e consequentemente também, né, a divulgação simultânea, né, para que para que a Câmara de Vereadores também possam estar acompanhando, atentos, os números desse primeiro quadrimestre de 2020. Então, dando início à divulgação do, começando aqui pela execução orçamentária realizados agora aqui no quadrimestre. Então, na execução orçamentária, temos lá, arrecadamos, empenhamos dados, pagos dentro desse período, a despesa pública. Temos um orçamento de 79 milhões para ser executado nesse exercício. Até o primeiro quadrimestre, nós tínhamos aí uma receita prevista, 9 milhões 802. Portanto, podem claramente observar que nós arrecadamos aí 32 milhões 600, ou seja, uma receita a maior do que foi evidentemente estimado, montante aí de 2 milhões 803. Isso faz com que nosso orçamento aumente, né? Vez que você prevê uma arrecadação e ela é
ela tem um excesso dessa arrecadação, então com isso a gente tende a aumentar o orçamento. Como é um período somente do primeiro quadrimestre, né, temos ainda para saber se lá no final do exercício teremos ou não um excesso de arrecadação. A priori, tudo indica, pelo que está arrecadado até aqui em abril, teremos sim um excesso de arrecadação, só não sabemos quanto ainda, né? Então, com relação às receitas, ponto positivo. Com relação às despesas, temos ali a despesa empenhada, 57.347, bem acima da receita, claro. Só que há uma explicação para isso. As despesas empenhadas, elas englobam aqueles empenhos que são feitos estimativos, tá? E também os empenhos globais, propriamente dito, tipo assim, empenhos de obras. Então você empenha o valor total da obra, a obra ela vai tendo a sua liquidação. E a liquidação? A liquidação é a realização da despesa. Nós temos empenhado um X até o final do ano. E temos liquidado, né, realizado até o período, 28.180. Então, a despesa liquidada nada mais é do que a despesa realmente realizada. A empenhada é para que a despesa assegurada dentro do orçamento, para que ela seja futuramente liquidada e paga. Okay? E, por último, aí, a despesa paga. Né? Resumo, né? Nosso orçamento, a sua execução agora nesse primeiro quadrimestre, ele teve aí um resultado superavitário de 4.416, que nada mais é a diferença entre a receita arrecadada, os nossos 32.605, para uma despesa liquidada de 8.039. É a conta, certo? Então, com isso, nós tivemos esse resultado parcial aí superavitário na percentagem aí de 4,94% do orçamento vigente. Resultado ótimo e favorável. Passando para a ação, né, as despesas do que elas são de receitas correntes e receitas e despesas de capital. Né? Vejamos aí que as receitas correntes superam as despesas correntes. Né? E as receitas de capital também superam as despesas de capital. Vejamos aí, chama a atenção, né, das receitas de capital, que nós arrecadamos 1.917 e até agora executamos, né, 747 mil com investimentos, né? Receitas de capital é destinada a investimento e receitas correntes para as despesas correntes de custeio, né? Folha de pagamento, material escolar, água, luz, telefone, né? E com isso totalizou aí as receitas 32.605 e as despesas 28,9. Ok? Então, só para título de explanação, né, o que como é composto as receitas e as despesas, elas são classificadas, né, com as receitas correntes e receitas correntes e receitas de capital. Ok? Passando aqui para o próximo slide, nós vemos aí podem ver cada ano um incremento às vezes saímos lá de 2023, nós saímos uma receita arrecadada de
milhões, para agora, nós chegamos aí a 32 milhões quadrimestre de cada ano, tá? Então a comparação é feita no mesmo período. Apenas aí a estagnação que houve entre 4 e 25, né, que na verdade 25 arrecadamos na ocasião praticamente aí que 200 mil a menos do que 2024, mas 2026 já deu up aí na arrecadação, mais de 2 milhões em relação a 2020. Então isso, Aracaí está no rumo certo, né? Para que as arrecadações cada ano dadas aí ter um melhor poder realizar em seguida realizado um gasto fiscal, é uma regra contida lá na lei de responsabilidade fiscal, e o município não pode ultrapassar despesas de gasto de pessoal mais do que 54, mais do que 60%, perdão, da receita corrente líquida. Tanto gastos de pessoal como a receita corrente líquida, elas são calculadas com base nos 12 meses. Então, gastos de pessoal englobam aí a folha propriamente e mais os cargos. Então, vemos aí que mesmo período, a título aí de comparativo, né? Na ocasião, nós estávamos com a folha 40,45%, ao passo que o limite, realmente falei, é de 60%, sendo dele 54% da prefeitura, 6% da Câmara. Ok? Então, a prefeitura ela está atendendo satisfatoriamente, né, permissivo para gasto de pessoal. Veja que em 2006, agora no primeiro quadrimestre, nós subimos, nem chegou nem a 1% praticamente. A receita corrente líquida nossa aumentou em relação a. Saímos de 90 milhões para 100 milhões. E também com isso, vemos aí, né, uma elevação do gasto de pessoal. Saímos de 36 milhões e 600 para 41 milhões e 190. É óbvio que aqui, essa diferença, a gente deve considerar aí a reposição salarial, que foi ano passado, assim como também aí as adequações necessárias ao pessoal do magistério, né? Também as adequações que teve aí quadro de professor. Então, embora a elevação da despesa tenha sido aí algo em torno de quase 5 milhões, né? As receitas, por sua vez, a receita corrente líquida, ela aumentou em 10 milhões praticamente. Ou seja, aumentando a receita, aumentando a despesa, fica maior. Mas, nesse caso, nós aumentamos os dois, né? Tivemos aumento nos dois casos. A receita corrente líquida aumentou e a elevação de gasto também. Só que a da receita foi maior. Então, com isso, nós ficamos aí na casa do 41,13%. Muito aquém, 54%, que é o limite legal. Abaixo também, praticamente que 10% aí, limite prudencial. Né? Então, reforça aí, né, a premissa. As contas estão sendo bem encaminhadas, está sendo observadas todas as regras, todos os constitucionais e legais.
mesmo quadro aí, demonstramos a análise do artigo 67 da Constituição de 88 e regra sobre o limite de receita, despesa corrente em relação às receitas correntes. É um medidor que revela se o município está ou não está tendencioso a ter um déficit orçamentário no final do seu exercício. E é uma matéria que o tribunal também agora passou a assistir, passou a acompanhar, porque é uma regra que está atrelada, né, às condições como de uma possível revisão da folha de pagamento. Então, mesmo que o município está, como é o caso aqui de Maracaí, atendendo a regra da gestão fiscal, seu índice em 41,13, e como nós estamos demonstrando aqui no artigo 67, ela está acima, o limite é 95, nós estamos com 97% das despesas correntes em relação às receitas correntes. Se não me engano, parece que é o único ponto que está desfavorável aí a situação de atendimento, né, para ser cumprido até o final do exercício. Então nós temos um limite aí de 95%, nós estamos com 7%. Mas nada que desabone todo o contexto, todos os outros, todas as outras ações aí de as contas públicas de Minas estão sendo bem conduzidas. Ok? Em seguida, apresentamos aí, ó, vamos ver os gastos. E no primeiro quadrimestre, né, a aplicação mínima, que é de 20%, chegamos a 32% gastos. Ou seja, 7,68% a maior, representa um montante de 2,39 a mais. Isso, gente, é com recursos próprios do município, não é nem com recursos do Estado ou da União, nem com emendas. Isso aqui nós estamos falando de recursos próprios do município. Tá? Então vocês vejam que questão de vem cumprindo todas as suas regras perfeitamente. Já com relação ao Fundeb, nós arrecadamos no período 3.720. Lembrando que a arrecada do Fundeb do exercício deva ser utilizado dentro do exercício. Tá? E há um limite. Caso não haja a execução do recurso na sua totalidade, o município deve aplicar no mínimo 90% dele. Nesse caso, nós temos aí, ó, despesa total, nós já estamos com 96%. Ou seja, nós já estamos atendendo essa regra do Fundeb também. E a outra regra, são duas, né, essenciais dentro do Fundeb, que é a aplicação do magistério. A aplicação do magistério é o mínimo de 70%. Portanto, nós temos utilizado o nosso magistério, quase que aí a totalidade, toda ela no magistério, 98,39. Bem acima exigido na lei, na legislação que regra o Fundeb. Então, vemos que em matéria de aplicação no âmbito da educação, o município de Maracaí também atendeu perfeitamente a regra da doutrina. Trazemos aqui também uma demonstração da situação do que nós arrecadamos e do que nós devolvemos do Fundeb. Vejam aí que o quadro que apresentamos tem lá receita. Foi o que nós arrecadamos em janeiro, abril.
conforme demonstramos no quadro anterior, de janeiro a abril, Fundeb arrecadamos 3.462.197, para um número total de alunos de 1.236 alunos, que é o que nós temos na rede pública. Ok? No entanto, nós devolvemos para o Fundeb 4.708.516. O que é esse devolvemos? Então vamos lá. Enquanto que nós recebemos o Fundeb por número de alunos, ok? O Fundeb é repassado ao município de acordo com o seu número de alunos. Contudo, para nós recebermos o Fundeb, há uma retenção de 20% das principais receitas do município. Então aí, ó, o FPM, o ITR, ICMS, IPVA e IPI. Todas essas arrecadações, quando entram no caixa da prefeitura, já entram descontados esses 20%. Ok? E para onde que vai esses 20%? 20% fica retido no Tesouro Nacional, que repassa ao município de acordo. Ok? Então, percebe-se aí que, resumo, que o que nós deixamos lá de retenção dos 20% dessas receitas, ele é maior do que do que a secretaria, né, do que a Secretaria do Tesouro repassa para o município. Uma perda aí de 1.246.000, tá? E isso, obviamente, isso aqui não é coroar culpado para isso. Obviamente que não. Isso aqui é só para a gente entender, dar o entendimento de como que é feito o repasse da educação. Ok? Então, no caso aqui em tela, nós vemos que nós estamos tendo um prejuízo de arrecadação na ordem de 1.246, em virtude do quê? Da falta de alunos. Ok? Então, ou seja, para nós superar essa diferença, fazendo uma conta aqui de padaria, pegar 1.246 e dividir por 1.236 alunos, vamos achar aí um resultado de que em Maracaí falta praticamente 1.000 alunos para a gente poder acompanhar o que estão deduzindo na nossa receita, nas nossas principais receitas para a formação do Fundeb. Então é um dado interessante, né? E no nosso município tem poucos alunos em relação ao que nós contribuímos para o Fundeb. Né? Resumo isso aí. Ok? Em seguida, apresentamos aí quadro demonstrativo de gastos com saúde. Okay? Via de regra, que também é uma obrigação constitucional, de acordo com a emenda 9, e o município, né, ele tem que aplicar obrigatoriamente 15% das suas receitas próprias, tá, no âmbito da saúde municipal. Veja aí no quadro que a aplicação mínima, né, de 15% com recursos próprios do município foi na casa de 3.981.000. Esse seria o mínimo a ser aplicado na saúde com recursos próprios. Logo abaixo, demonstramos aí que as despesas com recursos próprios chegou a casa de 7.178.000. Quase que praticamente o dobro aí, né? O que trouxe o índice aí da saúde para 27,05%, um limite mínimo de nós aplicamos 27%. Tudo isso com recursos próprios. E você veja que a despesa total da saúde chegou aí a casa de 9.110.000. Né? Desses 9.110.000, 7.178.000 foi a prefeitura que pagou com recursos próprios. Ficando aí 1.931.000 que foram arcados com recursos adicionais. Recursos adicionais, aqueles que vêm do Ministério da Saúde, que vêm da Secretaria da Saúde. Então, atendeu também, o município atendeu também, deu cumprimento
forma até exagerada, né? Na questão do índice da saúde, mas tem uma explicação aí, né? A demanda do município é bastante grande e os recursos adicionais não são tantos. E com isso fica aí, né, a responsabilidade para o município arcar com o atendimento dessa demanda. Daí o índice tão elevado, né? Veja que o custo per capita aqui em Maracaí, por habitante, ficou na casa de R$ 718, o custo da saúde pública, né, por cada habitante, sendo que desses R$ 718, R$ 566 foram o município que pagou. Mesmo aquele que não teve atendimento da saúde, mas ele está imputado aqui como um cálculo per capita, né? Uma população, segundo o IBGE, de 12.673 habitantes. Então, os números da saúde são excelentes, né? E, como já explicado, explanado, né? 15 para 27, devido aí à demanda momentânea, né? De pronto atendimento aí da saúde. Ok? Dando assim mais uma regra cumprida, né? Dentro de tantas que há, né? Então, com relação à saúde, Maracaí está de parabéns. Veja aí que próximo quadro, a participação, cada esfera de gasto da saúde, do total que nós gastamos aí na saúde, veja que o município arcou 79%, enquanto que a União 16%. E o Estado, né, lamentavelmente, contribuiu 5%. É uma realidade que não é só de Maracaí, é uma realidade estadual, é uma realidade do Estado de São Paulo, a pouca participação do Estado no gasto com saúde, né? E a União também não fica muito longe, né? Não fica muito distante aí da contribuição. E com isso, né, União e Estado fizeram igual, fazem, né, no âmbito da saúde, igual Pilatos, né? Lavaram as mãos e vira. Então, por isso, né, a explicação lá do gasto com 7% de aplicação de recursos próprios na saúde. Ok? No quadro seguinte, apresentamos aí, né, o índice de liquidez. É um cálculo auferido pelo Tribunal de Contas e está ou não está financeiramente saudável, né? No caso aqui, facilmente nós conseguimos verificar, né, que o dado de saúde financeira de Maracaí está em ascensão, né? Está em excelentes condições, né? Temos aí um saldo de caixas e bancos na ordem de 14.700 para uma dívida de curto prazo de 972. Veja, nós temos superávit de 11.784 no momento. O que é essas dívidas de curto prazo? São aquelas dívidas contraídas, tipo, ganhou mês passado, está pagando esse mês. Somado aí aos saldo de restos a pagar. Então, veja que financeiro disponível, caixas e bancos, isso engloba tudo, tá? Recursos próprios, prêmios, emendas. Então, a conta é uma. Mas a matéria não se trata de recursos. Mas, né, o que é esse índice de liquidez? O índice de liquidez, ele nos revela que para cada R$ 1 dessa dívida de curto prazo que nós temos, de 2.962.000, para cada R$ 1 dela, nós temos no bolso R$ 4,97 para pagar. Então nós temos suporte financeiro mais que suficiente para liquidar
essas dívidas de prazo, nós chamamos de dívida flutuante, né? Um mês ela está um valor, outro mês ela está outro, um ano ela está um, outro ela está outro, então ela flutua, né? Então, é um denominador, né? O Tribunal de Contas utiliza para saber se o município está ou não está, ele está financiando. Maracaí, como já explicado, está estado excelente, né? Dentro desse. Okay? Passando aí para a nossa última matéria, né? Sobre a dívida dada. Essa é a dívida grande monte, né? Aqui, precatórios, quase que na totalidade, né? Nós temos Maracaí foram incorporados o ano passado praticamente 10 milhões de precatório. E precatório é uma dívida não assumida, né? Uma dívida não honrada exercício. No caso aqui, nós temos precatórios da década de 2000. E essas dívidas, através da justiça, elas são reconhecidas, transformadas em precatórios. Certo? O ano passado, foram praticamente aí 10 milhões de precatórios a favores aí de vários beneficiários, né? E recaiu agora, e somado a esses precatórios também as dívidas de parcelamento de FGTS, PASEP. Então essas dívidas de longo prazo, né, que demandam aí de longo prazo para serem quitadas. E essas dívidas elas têm um limite de serem contraídas. E esse limite foi aprovado pelo Senado em 120% da receita. E no entanto, né, como que nós estamos aqui com relação a isso? A dívida que nós temos, embora um montante alto em relação à moeda, né, mas quando você depara ele com a receita corrente líquida, se torna pequena, né? Nós temos aí apenas 9,95% comprometido com a dívida privada. E ressaltando que essas dívidas de precatório elas estão devidamente parceladas, né? E estão sendo honradas mensalmente, até porque, caso a prefeitura não honre esses pagamento dessa dívida precatórios, certamente o prefeito terá problemas com as suas contas. Então, não é isso que ele quer, não é isso que o município precisa. Então, o parcelamento, as dívidas precatórias de previdência estão sendo honradas, né, mensalmente, e assim cumprindo-se aí todos os artefatos aí constitucionais e legais. Ok? Então, com isso, nós encerramos aqui, esse evento de audiência das metas fiscais, acompanhamento, né, das metas fiscais, referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Fiquei muito honrado por estar aqui presente, apresentando esses números, até porque todos eles são visivelmente favoráveis, né? Então, com isso, a gente consegue classificar que as contas públicas do Maracaí estão bem conduzidas na atual gestão. Ok? Então, uma boa noite a todos. Deus nos abençoe.